Muito se fala dos horrores cometidos pela Alemanha e Itália nazifascistas na época da Segunda Guerra Mundial, mas o mundo ocidental praticamente desconhece a história do ofensivo imperialismo japonês que fez milhões de vítimas diretas e indiretas na China e principalmente na Coreia. Esse livro é mais do que um romance. É um documento que resgata um pouquinho do que foi essa violenta ocupação japonesa no território coreano. Pachinko conta a história de 4 gerações da mesma família que de uma forma ou de outra parecem estar eternamente presas ao destino implacável que essa conjuntura histórica impôs. E hoje eu vou te contar o porquê de esse livro ser tão necessário. Sou descendente direta de coreanos, filha, neta, bisneta, e essa é a 4ª vez que eu tento gravar esse vídeo sem me emocionar, porque ainda é um tema extremamente sensível para nós até hoje, principalmente para os meus avós que viveram isso na pele e para os meus pais que sentiram as consequências disso. O romance se inicia no ano de 1910, ano em que o Japão anexou a Península da Coreia. Mas acompanhe aqui comigo que eu vou fazer um breve resumo do que aconteceu antes disso e eu garanto que esses detalhes vão deixar a sua leitura bem mais interessante. No finalzinho da Idade Média, o Japão passou mais de 200 anos imerso em violentas guerras civis, mais especificamente de 1336 a 1573, um período marcado por muita instabilidade política, até passar por uma lenta e gradual unificação que iniciou em 1575 até se consolidar no início do século XVII, no ano de 1603, com o início da Era Tokugawa, também conhecida como Shogunato Tokugawa. O Shogunato, a época dos samurais, era um sistema feudal em que o shogun, comandante supremo do exército, detinha o poder político do país. A grosso modo seria um feudalismo militarizado. Nesse período, o Japão já estava atento à expansão colonial europeia e, com medo da colonização por potências ocidentais, resolveu se fechar completamente, entendendo que assim não só alcançariam e fortaleceriam uma estabilidade política, mas se protegeriam de ser colonizados. Foi uma época em que estrangeiros foram expulsos do país, principalmente portugueses, holandeses, chineses e espanhóis. Japoneses foram impedidos de viajar para fora do Japão e o cristianismo não só foi perseguido, mas terminantemente proibido. O país, quase totalmente isolado, conseguiu o que queria: a pacificação do território, a estabilidade política, e houve um longo período de paz. A população cresceu e o Japão prosperou economicamente. O tempo passou, o mundo mudou e agora estamos em pleno século XVIII, XIX. E qual era o contexto mundial dessa época? Estamos em plena Revolução Industrial, com grandes saltos tecnológicos, aumento absurdo de produtividade, modernização, e começa a pressão externa e interna para a abertura do Japão. Em 1853, uma esquadra dos Estados Unidos atraca no Japão e, sem aparato militar para resistir, o país se vê obrigado em iniciar suas relações internacionais. Para resumir mais, o shogunato se finda e começa a Era Meiji, em 1868, que marca a transição do Japão feudal para um Estado moderno, restaurando o poder político do imperador. O Japão então se moderniza e se industrializa para competir com os países ocidentais e para evitar se submeter ao poder internacional, e inevitavelmente a necessidade de expansão imperialista cresceu, o que levou o país a se envolver em algumas guerras, como a Guerra Sino-Japonesa, em que brigava por Taiwan, e a Russo-Japonesa, onde ganhou o controle de algumas partes da China e da Coreia. E aqui voltamos a 1910, ano em que se inicia nosso romance e, como eu disse, ano em que o Japão anexa a Coreia e a transforma num palco de horrores, de verdadeiras atrocidades que até hoje são muito polêmicas, pois o governo japonês tem dificuldade de as reconhecer até hoje. Sunja, nossa protagonista principal, coreana, ainda muito moça, se apaixona por um homem mais velho, muito rico, chamado Han-soo. Pessoal, ressalto que esse vídeo não tem spoiler. Os detalhes da história que eu vou abordar nesse vídeo são os que já estão na orelha da própria capa.
Hansu é um cara muito galanteador e faz várias promessas para Sunja. Quando eles estão muito envolvidos, quer dizer, quando Sunja está muito envolvida com ele, grávida até, ela descobre que Hansu é casado e que a família dele está toda em Osaka, no Japão. Ele diz que eles podem continuar juntos sem problemas e oferece dinheiro, casa, suporte para o bebê e para toda a família dela. Mas Sunja se sente extremamente ofendida e envergonhada por levar no ventre um bebê que não teria um pai de verdade como ela teve, por ter traído os pais que só trabalhavam duro para cuidar dela. Isso era escândalo para aquela época, para aquele país. Uma moça nova, grávida de um cara casado. Sunja mais tarde resolve se casar com um homem muito simples que estava só de passagem pelo vilarejo em que ela morava, mas que demonstrou um certo interesse por ela. Essa decisão, juntamente com todo o contexto da história dos dois países, vai amarrar o destino de todas as pessoas dessa família por 4 gerações seguidas. Me arrisco a dizer que o pano de fundo dessa história é mais importante porque explica e justifica o comportamento e o futuro de todos os personagens, fora que é uma aula de história moderna e contemporânea disfarçada. Apesar de ter um pouco mais de 500 páginas, é um texto super fluido e prende do início ao fim. Como eu falei, o Japão ocupa a Coreia em 1910 sob a justificativa do Nisen Dosoran, a teoria da ancestralidade comum que foi criada por historiadores japoneses no início da Era Meiji. Como o próprio nome diz, essa teoria defende que coreanos e japoneses possuiriam a mesma ancestralidade, que o povo japonês descenderia de uma divindade chamada Amaterasu e o povo coreano descende de seu irmão mais novo, Susanoo. A Coreia permanece anexada ao Japão por 35 anos, saindo apenas no final da Segunda Guerra Mundial em 1945. E nesse período de 35 anos, a Coreia perdeu sua soberania e sofreu uma repressão cultural sem precedentes, sendo vítima de verdadeiros crimes contra a humanidade. Durante esse período, o idioma coreano foi totalmente proibido. Não se podia falar coreano nas escolas, nas ruas, em qualquer lugar. Inclusive, minha avó materna, que nasceu em 1928, beijo Halmoni, fala japonês fluentemente, que os japoneses até perguntam de que cidade ela é e se surpreendem quando ela diz que é coreana. Há histórias de trabalhos forçados em ambientes semelhantes a campos de concentração. E às vésperas da Segunda Guerra Mundial, que teve início em 1939, os japoneses recrutaram de forma compulsória mais de 1 milhão de coreanos, além de milhares de mulheres para serviços sexuais. As estimativas são muito discrepantes. A quantidade de mulheres usadas como escravas sexuais varia de 30 mil a mais de 400 mil mulheres. A destruição de grande parte da documentação relacionada a esse tema é o que mais dificulta a precisão das estatísticas, mas há inúmeros historiadores buscando informações mais sólidas em documentos oficiais. Outro fato quase nunca mencionado na história ocidental foi a existência de laboratórios experimentais de segurança máxima, verdadeiros campos de pesquisa para desenvolvimento de guerras químicas e biológicas. O laboratório mais emblemático de experimentação em humanos é a Unidade 731, instalada na China, que tinha uma fachada de Departamento de Prevenção de Epidemias e de Purificação de Água. Descobertas envolvendo sífilis e peste bubônica, por exemplo, foram usadas para exterminação estratégica. Estudava-se também como contaminar campos agrícolas para provocar surtos de fome e aumentar a vulnerabilidade das pessoas em um determinado território que interessasse ao governo japonês. Pulgas, ratos eram mantidos para experimento direto com humanos, além de bactérias, vírus e outros. Existe o registro de apenas uma única fuga. Segundo historiadores, nenhuma das milhares de pessoas usadas como cobaias saiu viva desses laboratórios, que tinham crematórios funcionantes 24 horas por dia. Tudo isso até hoje ainda é uma ferida profunda, nunca cicatrizada na relação desses dois países. Ao contrário da Alemanha, que assumiu de forma irrestrita os crimes de Segunda Guerra, o Japão manteve uma postura de apagamento do passado sombrio, principalmente depois dos trágicos acontecimentos em Hiroshima e Nagasaki
que comoveram o mundo. Isso exposto, tenho certeza que não vai ser somente mais uma leitura. Você vai sentir melhor esse romance, que não tem nada de bobo, vai conseguir penetrar na alma e nos sentimentos de todos os personagens, tenho certeza. Pachinko é uma história sobre a resiliência que mora no amor, da força que passa de geração a geração, da compaixão, mas também do ressentimento, do preconceito e da desesperadora falta de controle sobre nossos atos. Manda para um amigo que vai se interessar por essa história, curta e se inscreva no canal. Até o próximo vídeo!